abrir a palavra de Deus. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para mim. Então o rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber de quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Só quero. A Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, nada mais é do que um conjunto de livros, composto de vários livros. A Bíblia Sagrada nada mais é do que um patrimônio histórico da humanidade. Não fala apenas de coisas espirituais, fala também de coisas como a política. Um livro também arqueológico, histórico. Existem livros na Bíblia que são de fato empolgantes. Aqueles livros que a gente começa a ler e não quer mais parar. O roteiro do livro nos deixa assim extasiados, a gente viaja. Mas em contrapartida também tem livros da Bíblia que são livros, entre aspas, chatos, difíceis de entender, complexos. Talvez o primeiro, o segundo, e o primeiro e segundo livro dos Reis, o primeiro e segundo livro das Crônicas, que na verdade originalmente é primeiro, segundo, terceiro e quarto Crônicas, originalmente. Me parece que esse emaranhado, esse composto de 4 livros, é um desses livros chatos de se ler. Confuso. É nome de fulano, de beltrano, de ciclano. Se não tiver uma base histórica, política, se não tiver uma base cronológica para entender esses 4 livros, é difícil de fato entender. É um sofrimento para leigos que se aventuram em ler as Sagradas Escrituras. Eles não aguentam ler mais do que 3 capítulos, porque é um tanto de rei, é um tanto de cronologia, é um tanto de tempo. Talvez sejam esses 4 livros os que mais devem relatar a palavra trono. Não existe em nenhum outro lugar, nenhum outro livro da Bíblia, algum outro livro que diga mais a palavra trono, a palavra rei, e muito mais a palavra guerra. Poderíamos dizer que trono, rei, guerra são palavras comuns nesses 4 livros, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Se esse é realmente um dos livros chatos da Bíblia,
aquelas comidas insossas. Vocês goianos têm uma culinária maravilhosa, né? Mas se você imagina comer uma comida sem tempero, insossa, sem sabor, sem gosto. E para salvar essa comida de 4 livros, Deus tem os seus caminhos, os seus temperos. E aí Ele introduz nessa história chata e difícil, Ele introduz os maiores vultos proféticos de toda a história bíblica. Foi durante esse período chato que surgem as 2 maiores referências proféticas da Bíblia, que é o profeta Elias e também o profeta Eliseu, seu sucessor. Mas no meio de todo esse emaranhado de confusão, Deus está falando conosco. Por quê? Porque se você for ler, você vai ver uma disputa entre reis por algo comum. Como eu já disse, o trono. Há uma disputa para ver quem se assenta no trono. Olhe para mim, não é só se assentar. A disputa desses 4 livros não é só quem vai se assentar no trono, mas muito mais quem vai permanecer sentado no trono. E você pergunta, o que isso tem a ver comigo hoje, 2750 anos depois? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Na verdade, a Bíblia está falando de nós para nós. E quando a Bíblia fala aqui que existe uma disputa por um trono, ela está falando de você. Porque dentro de cada um de nós existe um trono. E talvez haja agora uma guerra, uma batalha travada dentro de você para decidir quem é que vai se assentar nesse trono. Talvez as mudanças de quem se assenta nesse trono na sua vida sejam diárias. Talvez nessa noite você entrou aqui e quem está hoje, nesse momento, sentado nesse trono na sua vida, seja uma série de preocupações, ou talvez esteja sentado hoje a tristeza, talvez esteja sentado nesse trono as dívidas, os lamentos, as dores, as perdas. Eu não te conheço, mas certeza é absoluta, esse trono não está vazio. As batalhas que acontecem dentro de você é para ver quem vai sentar nesse trono. Por quê? Porque quem sentar nesse trono manda. Quem sentar nesse trono domina. Quem senta nesse trono é chamado de soberano. Talvez nós aqui sabemos muito bem que quem deveria estar sentado nesse trono da nossa vida, todos nós sabemos que é Jesus. Mas isso para alguns é teoria, porque nem sempre Jesus está entronizado em nós. Talvez esteja entronizado em nós outras coisas, e não Ele. Mas hoje Ele te trouxe aqui para dizer, preste atenção com quem você entroniza na sua vida, porque este lugar é meu. E hoje o Senhor está lhe dizendo que Ele quer que você tire, seja lá quem for que esteja nesse trono, que você tire ele e coloque o Senhor Jesus sentado. Não é para sentar só durante o culto, é para sentar nesse trono e permanecer nele. Não é só quando as coisas irem bem. Jesus quer sentar nesse trono e permanecer sentado até quando as coisas não forem bem. Segunda coisa que aparece aqui no livro das crônicas, que é comum, é a guerra. A guerra. Para que existe a guerra? Nessa época, a guerra era territorial, a disputa era por espaço. Então existem 2 coisas comuns
que acontece na nossa vida e que a gente olha no livro dos reis, das crônicas, e não se enxerga. Há um perigo muito grande em lermos a palavra de Deus e não nos enxergarmos nela. Achar que isso aqui é para o outro, achar que isso aqui é para fulano, para Beltrano, e se esquecer que é para nós. Para que serve a guerra? Para um espaço. A guerra é por causa de espaço. E quando a Bíblia chama Israel de terra santa, todos nós achamos que essa terra santa é só um território geográfico espremido no Oriente Médio. Mas não, a terra santa somos nós. Você é território do sagrado. Você é morada do divino. Você é o lugar que Deus escolheu para manifestar e assentar a sua glória, para fazer aí em você um trono de louvor, um altar para adoração do nome dele. Mas lembre-se, há uma disputa de território também dentro de nós. Quantas coisas na nossa vida, eu prego lá na nossa igreja, eu sou pastor de uma igreja em São José dos Campos, eu e minha esposa, pastora Ana, nós pastoreamos uma igreja em São José dos Campos, e eu digo a ele, aqui tem culto 2 vezes por semana, eu digo lá, e 1 vez no domingo. E a semana é composta por 7 dias. Portanto, você vai ter 4 dias para você e 3 para Deus. Mas mesmo assim, as pessoas não têm espaço para Deus. Não tem, acha que é perda de tempo para Deus. Então, até nisso a gente rouba Deus. Ou seja, nós preenchemos espaços da nossa vida com outras coisas. Nós perdemos guerra sem perceber. Damos espaço, damos lugar a outras coisas que não seja o Senhor. Então há uma guerra de espaço dentro de nós. Deus te dá uma empresa, e essa empresa começa a ganhar espaço na sua vida, de modo que agora você não tem mais tempo para Deus. Deus te dá um trabalho, te abençoa, e aí você começa a não ter mais tempo para Deus. Você começa a se relacionar com a pessoa quando estava sozinha, quando estava sozinho, só vivia na igreja. Começou a se relacionar, agora já não tem mais tempo para Deus. Está perdendo espaço. Daqui a pouco vai expulsar o Senhor da sua vida e a terra vai deixar de ser santa. Quando a gente fala de guerra, hoje, 2019, todo mundo aqui pensa igual. Oriente Médio, é verdade. Se você olhar para o Oriente Médio, o Oriente Médio é sem dúvida nenhuma uma referência de guerra. Mas isso não é de hoje, não. Estamos lendo um texto aqui que tem quase 3.000 anos de idade. A Síria, que nós estamos vendo devastada hoje, e a sua belíssima ex-capital Damasco, é a mesma dessa que nós estamos lendo aqui hoje. Síria nunca foi amiga de Israel, nunca será. Está aqui claro, desde os primórdios. E se você olhar hoje no mapa, lá está a Síria fazendo fronteira com Israel. Se você olhar hoje no mapa do Oriente Médio, você vai ver várias nações gigantescas, muita terra, como por exemplo a Arábia Saudita. E lá, se você olhar no mapa, não dá nem para ver de longe, tem que chegar pertinho para você ver uma tripinha de terra que não tem mais de 200 quilômetros de extensão aqui, de extensão de comprimento, e que não tem mais de 100 de largura. Uma tripinha de terra que está espremida no meio de gigantescos territórios. E mesmo assim, todos eles querem expulsar Israel de lá. Por quê? Porque aquele pequeno território sagrado incomoda. Quem é de Deus pode ser pequeno, pode ser fraco, mas incomoda. E aí todo mundo quer tirar, quer extinguir. Mas quem tem promessa de Deus, ninguém tira, ninguém extingue. Acontece o que acontece, e ele vai permanecer naquilo que Deus o colocou. Quem está me entendendo pode glorificar o nome do Senhor aqui. 2 coisas naturalmente vão existir dentro de nós: a disputa pelo trono que está aí, que o espaço que
que a guerra quer conquistar. Você não pode, a Bíblia diz, não é para dar lugar ao diabo. Não é para abrir espaço para Satanás. Porque senão ele vai ganhar território. Até expulsar de uma vez por todas Deus da nossa vida. Quem está me entendendo? O texto sagrado diz que o rei da Síria fez um estudo sobre a vida do rei de Israel. Desde que nós acabamos de ler, diz que os sírios infiltraram agentes na Terra Santa, discretos, para estudar, fazer um relatório sobre o cotidiano da vida do rei de Israel. Olhe para cá, por quê? Porque os sírios sabem que melhor do que lutar contra o exército de Israel é matar a autoridade máxima de Israel. Os sírios sabem que se eles matarem o rei, toda a nação está rendida. Porque o rei é o símbolo da autoridade máxima. Alguém está entendendo? Jesus chama esta autoridade de valente. Em uma de suas parábolas, Jesus diz que quando o ladrão vai entrar em uma casa, Jesus contando uma parábola, ele logo procura o valente da casa. Porque uma vez amarrando o valente da casa, o guardião da casa, então todos os outros serão dominados. Então veja só qual é a estratégia de guerra do nosso inimigo: lutar contra aquele que recebeu autoridade. Vou dizer de novo: o adversário não quer tocar nos seus filhos, porque ele sabe que entre o seu filho e ele tem você. Você é o valente da sua casa. Você, mulher de oração e mulher de Deus, é a guardiã da sua casa. Você é a trincheira primeira que o seu inimigo vai ter que encarar. Você é a resistência maior que o seu inimigo vai ter que dar de frente. Então, é por isso que o seu adversário não se cansa de se levantar contra você. Ele não vai perder tempo contra pessoas que, se ele conquistar, não vai fazer diferença. Ele quer aqueles que fazem diferença. Então o rei da Síria quer o rei de Israel, só isso. Para isso ele coloca, infiltra agentes secretos e mapeia a rotina durante meses. Agora eles chegam na Síria e diz: está aqui o relatório. O rei de Israel só abastece nesse lugar, o rei de Israel só janta nesse lugar, o rei de Israel só vai nesse lugar, a rua que ele anda é essa, o caminho que ele vai é esse. Está aqui o relatório. É só armar a emboscada e matar o rei de Israel. Mas o que os agentes esqueceram de colocar no relatório é que em Israel tinha um profeta de Deus. Então, quando eles armam a primeira cilada, que o rei vai por aquele caminho, a Bíblia diz que Eliseu chamou o rei e disse: não vai pela direita não, vai pela esquerda. A Bíblia não me deixa saber que o rei questiona Eliseu. Não, o rei não virou e disse assim: mas por que eu tenho que ir pela esquerda, se eu sou acostumado a ir pela direita? Não. O rei não questiona. O rei simplesmente obedece. Existe uma diferença entre fé e coragem, que as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Qual que é a diferença? A diferença é que quem tem fé obedece sem questionar. Quem tem coragem só vai obedecer se entender o porquê. Agora, tem pessoas aqui que Deus está ministrando ao seu coração e Ele está querendo que Deus explique o porquê. E Deus está lhe dizendo que Ele não vai lhe explicar o porquê. Que se você tiver fé, você vai obedecer
mesmo sem entender. Lá no livro do Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus não diz para Abraão assim: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para Goiânia. Não. Porque aí não precisa de fé para obedecer. Aí precisa só ter coragem. Agora, Deus não disse isso. Deus disse assim: Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. Ou seja, saia sem rumo, confiando que eu sou sua bússola. E o que Abraão faz? Abraão obedece sem questionar. Tem muita coisa parada na sua vida porque você questiona demais. Tem muita coisa estagnada na sua vida porque você quer muito entender. E algumas coisas de fato você vai entender, mas não na hora, você só vai entender depois. O trabalhar de Deus é misterioso. O rei não questiona Eliseu não, porque o rei entende que Eliseu é uma autoridade, e que quando Eliseu diz não vai pela direita, vai pela esquerda, o rei simplesmente obedece e vai pela esquerda, e sem saber recebe o livramento. Por quê? Porque o livramento é consequência da obediência. Eu vou dizer de novo, porque parece que tem gente que não está entendendo. Deus não dá livramento para pessoas desobedientes. Deus só dá livramento para pessoas que obedecem à sua voz. Então, o rei da Síria vê que não deu certo na primeira. Diz, não tem problema, vamos tentar na segunda. E a Bíblia diz que não foi uma, e nem duas, e nem três. Foi mais do que isso. Às vezes que as armadilhas do rei da Síria se frustraram. Levante a mão para receber o que eu vou dizer. Tem livramentos que Deus te deu, que você nem sabe que Deus te deu. Mas o Senhor está lhe dizendo: enquanto estiver na minha presença, enquanto temer o meu nome, continuarei desviando o seu adversário do seu caminho. Continuarei pondo por terra as ciladas e as armadilhas do seu inimigo. Eu vou dizer de novo: Deus está livrando do enganador, do estelionatário. Deus está livrando você daquilo que é falso, daquilo que é errado. Está colocando por terra e está lhe dizendo: essa é a recompensa para aqueles que me obedecem. A Bíblia diz então que o rei da Síria ficou perplexo. Não, isso tinha que dar certo e não dá, porque está tudo certo. E aí ele chama os agentes e diz: por que o homem não cai na nossa cilada? Aí os agentes devem dizer assim, isso é grifo meu, deve dizer assim: a gente esqueceu de colocar no relatório um detalhe, que lá em Israel tem um profeta, que lá em Israel tem um vidente de Deus, e tudo que o rei vai fazer, consulta ele. Então, é esse vidente que está dando livramento para o rei de Israel. O rei da Síria pergunta: então vamos fazer o seguinte, vou usar a linguagem de paulista, vamos levantar a capivara desse profeta, vamos saber onde ele mora, vamos saber onde ele vive, vamos atrás dele, vamos pegar ele. Não foi difícil de achar um homem simples como Eliseu, numa montanha, sem guarnição nenhuma, apenas com um servo, um serviçal, um mordomo, ele e o seu mordomo em uma cabana no monte. Então o rei da Síria diz: se esse homem é vidente, ele é perigoso, vamos com força cercar o monte durante a noite. E quando o dia ia amanhecendo, o barulho de cavalo relinchando, de espada batendo, o barulho do exército marchando, acordou Geazi, moço de Eliseu. Olha aqui para mim. Geazi andava com o homem de Deus, mas não era homem de Deus. Geazi andava com o homem de Deus, mas nunca tinha tido uma experiência com Deus. Ouvia falar
de Deus nas pregações de Eliseu, mas não conhecia de perto o Deus de Eliseu. Então agora Deus permite uma circunstância para Geazi ter uma experiência com Deus. É um cerco no pé da montanha, e providencialmente Deus permite que Geazi acorde de madrugada com barulho. Ele acorda, que ele abre a cabana, que ele olha para baixo, aquele fogaréu de gente, tudo com tocha na mão, exército fortemente armado. Quando ele olha para dentro da tenda, Eliseu roncando e dormindo. Ele vai, acorda Eliseu e diz: meu senhor, precisamos nos despedir, porque lá embaixo existe um forte aparato de exército. Certamente eles estão querendo a sua cabeça, e a minha também vai de lambuja. Então, Eliseu, nós vamos morrer. Eu imagino que Eliseu ainda está meio sonolento, com a cara meio amassada, com o olho meio torto. Tem um mistério que quando a gente acorda, o nosso olho parece que está meio desalinhado, né? Precisa fazer um balanceamento, um alinhamento. Imagina Eliseu com aquele olho torto olhando para Geazi, olha para Geazi e faz uma oração. Olha aqui para mim, sabe qual? Senhor, eu te rogo, abre os olhos desse moço para que ele veja. E volta a dormir. Não, peraí. Se fosse você, o que você ia orar? Senhor, nos livra do inimigo. Sim ou não? Mas a oração dele é para o moço que anda com ele. Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Não, vou dizer de novo. Vou contar uma experiência. Eu fui pregar uma vez numa igreja, e no final fez uma fila para me orar, e eu não oro por ninguém. Eu fiquei, o que é isso, pastor? Não, você vai ter que orar por esse povo. É mesmo? Tá bom. Aí veio a primeira, eu botei a mão na cabeça: Senhor, abençoe essa mulher, guarda ela e livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Tirei a mão, ela olhou para mim e disse. Aí eu falei, ela, o que foi, irmão? Deus não mostrou nada para o senhor, não? Aí eu disse, não. Então tá bom, aqui o pastor falou que você era um profeta. Tá bom. Aí veio o outro. Senhor, abençoe esse homem, guarda ele, livra do mal, em nome de Jesus, amém. Você vê a cara de frustração das pessoas? As pessoas, quando alguns lá na frente viram que estava sendo rápido a fila, já foram embora. Por quê? Porque eles acham que a oração que Deus ouve é aquela que você dá um rabo de arraia, um salto mortal, uma piruleta, que você grita, que você espanca, rasga a roupa, se joga no chão. Irmão, para com isso. A Bíblia diz que não é por muito a gente falar que Deus vai ouvir. Que em uma oração simples, feita com fé, já é suficiente para Deus responder. Olha a oração de Eliseu. Se eu sou Geazi, eu fico desesperado. Eliseu ficou maluco. Porque não é assim que ora. Não, a gente tem que rasgar aqui os punhos, fazer alguma coisa para Deus salvar a gente. Aí o cara acorda, abre os olhos desse moço para que ele veja e volta a dormir. Então aprende o que eu vou lhe dizer. O que Deus vai fazer nos próximos dias vai ser coisas grandes de forma simples, sem fantasia, sem estardalhaço, de forma simples, de que você nem perceba, mas que Ele vai fazer algo grande também naquele silêncio. Abre os olhos dele para que ele veja. Ele já tinha visto um monte de gente lá fora querendo matar ele. Isso é uma pressão psicológica muito grande. Mas aí Geazi pensa o quê? Vou olhar de novo.
quando ele abre de novo a cortina que ele olha, aí ele viu o que ele nunca tinha visto. Ele viu milhares de anjos, milhares de guerreiros espirituais, aleluia, que estavam já prontos para pelejar por aqueles dois. Então olhe para mim, existem pessoas aqui que estão passando por uma grande pressão na sua vida, mas você só está vendo o lado ruim dessa pressão. Você só está vendo aquilo que o mundo está te mostrando, aquilo que o seu inimigo está te mostrando, aquilo que o papel está te mostrando. Só que hoje Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos e mostrar o outro lado da história que você não conhece e que você não está vendo. Qual que é o outro lado da história? O trabalhar silencioso de Deus. Existe uma conspiração espiritual. O mundo espiritual está engatilhado sobre você, e você está vivendo o seu cotidiano sem perceber esse trabalhar silencioso. Mas no momento certo, esse gatilho do céu vai disparar e a providência de Deus vai chegar para a sua vida. Abre os olhos desse moço para que ele veja. E aí eu me lembro de uma das cartas apostólicas do apóstolo João, dizendo: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Parece que ele copiou desse texto, ele copiou isso da oração de Eliseu, que diz: abre os olhos deste moço para que ele veja que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Ei, recebe o que eu estou lhe dizendo? Deus vai abrir os seus olhos para você ver o que você nunca tinha visto. Faz lembrar Gênesis 28, por causa da bênção invisível, Jacó agora é ameaçado pelo seu irmão e foge com uma bolsinha, uma pochete, que sua mãe rífica colocou dentro 3 coisas: pão, água e azeite. Disse para Jacó e Avino, para Jacó, e disse para eles: vai até a casa de Labão, seu tio, e se esconde lá. Olha aqui para mim. A Torá Sagrada diz: Jacó vai para o deserto. É uma caminhada de muitos dias. Imagine como está a cabeça de Jacó, ameaçado de morte. Nunca tinha saído de casa. A Bíblia diz: era pacato e habitava em tendas. Ou seja, inexperiente da rua, criado em cativeiro. Você imagina, perdeu todo o conforto e a segurança de casa e agora tem que encarar pela primeira vez na vida um deserto. Pior, sob a ameaça de morte de seu irmão. Olhe para mim, quem ameaçou Jacó de morte, seu irmão Esaú, não era qualquer um. A Bíblia chama ele de perito caçador. Ou seja, quem ameaça Jacó de morte é sanguinário, matador profissional. Matar um homem indefeso, que não tem nenhum canivete na cintura, um homem que não sabe andar na rua, um homem que está perdido, é a coisa mais fácil para um perito caçador que está acostumado a lidar com bestas feras do campo. Mas a Bíblia diz que, fugindo do seu irmão, ele bebe, veja, tem 3 coisas: ele bebe a água do cantil, ele come o pão que a sua mãe colocou, mas ele não toca no azeite. Por que ele não toca no azeite? Todos nós aqui carregamos 3 coisas conosco. Com você aí existem 3 coisas. Das 3, 2 é sua, 1 é de Deus. O pão e a água, a providência divina dada para você todo dia, para você usufruir. Mas o azeite não é seu. O azeite é de Deus. Perdido com fome e com sede, eu imagino, é coisa minha, Satanás deve dizer para Jacó: está com fome? Bebe o azeite que mata a fome.
Está com sede? Bebe o azeite que mata a sede. Mas todos nós aqui sabemos que azeite não mata a fome e que azeite também não resolve a sede. Vou dizer de novo: não toque naquilo que é de Deus. Não tente pagar suas contas com dízimo, com oferta. Aquilo que é que Deus coloca na sua vida é para ser usado de forma específica. Não é para você pegar o que é de Deus e usufruir-se disso. Senão lá na frente vai ser estancado, a porta vai estar fechada e o caminho vai ser bloqueado, você não vai poder mais prosseguir. Será que eu estou pregando para as paredes? Não estou não, porque o Espírito de Deus que me trouxe aqui está dizendo que muita gente que me ouve está bebendo azeite e precisa se consertar. Jacó ouviu a orientação de sua mãe e disse: vou guardar o azeite, não vou tocar nele. Com fome e com sede, parou em Betel, meio do deserto. Já fui 8 vezes lá, a pedra. Beit-El. Quando ele chega ali, perdido, sabendo que o sanguinário do seu irmão vai achar ele fácil. Estão falando de alguém acostumado a matar feras do campo. E agora um irmãozinho franzino, prematuro, frágil, bobo, vai ser fácil para Esaú. A Bíblia diz o quê? Que quando ele dorme, os lobos, é a Bíblia que diz, os lobos do deserto farejam Jacó dormindo. Ah, mas isso daí não está na Bíblia não. Então leia o livro do Deuteronômio. Lá está escrito que naquela noite, fatídica noite, que Jacó dormiu no deserto em cima de uma pedra, os uivos dos lobos o cercaram, mas o Senhor dos exércitos o guardou e o livrou de todos aqueles animais. Então você imagina que naquela madrugada os lobos se comunicando, dizendo: tem comida na área, estou sentindo o cheiro do suor. Correu a noite, o dia inteiro. Mas a Bíblia diz que os lobos cercaram, mas não tocaram. Que situação, hein? Perdeu a casa, o travesseiro agora é uma pedra, perdeu a família, ameaçado de morte, sem rumo, com fome, com sede, perdeu tudo. Poderia dizer que está no fundo do poço, está na desgraça. Sim ou não? Sim ou não? Mas naquela noite o Senhor apareceu para ele num sonho. Eu estou falando o quê? Olhe para mim. Estou falando que Geazi só consegue enxergar um lado da história, o lado ruim. Estou falando que existem pessoas aqui que estão me ouvindo que só estão enxergando o lado ruim da história. Você acha que foi perda, mas existem perdas que não são perdas, são ganhos. Mas o diabo está na sua mente mostrando só o lado ruim da história. Existe um outro lado que Deus te trouxe aqui para te mostrar. Ele vai abrir os seus olhos para você ver. Por quê? Porque o lado ruim de Jacó é esse. Essa é a situação, este é o momento, esta é a realidade que ele está passando. Mas depois do sonho ele tem uma experiência. Por que que Deus vem no sonho? Por causa do azeite, por causa do respeito que ele teve e a obediência que ele teve com a instrução da mãe. Ele poderia dizer: cadê minha mãe nessa hora? Não tem ninguém vendo, não vou beber o azeite. Mas o temor do coração de Jacó foi o vínculo, aleluia, do aparecimento de Deus, da vitória e da providência de Deus. Deus aparece no sonho e diz assim: ó, você não tem nem onde dormir, né, Jacó? Só que eu vou lhe dizer uma coisa: toda essa terra que você está é tua. Eu vou te dar toda ela. Você não tem o que comer hoje, né, Jacó? Não tem problema, eu vou te enriquecer. Eu vou te prosperar. Veja a palavra profética, senhoras e senhores.
A realidade é uma e a palavra profética é outra. A realidade está nesse piso aqui onde eu caminho e a palavra profética está aqui, ó, na galeria. Veja que existe um desnível. A palavra profética vive e existe em outra realidade que não é a nossa. Deus não depende da nossa condição, Deus não depende da nossa realidade para nos dizer o que vai acontecer. Aleluia. Você não está entendendo? Deus não depende de você ter ou deixar de ter. Deus não depende de você ser ou deixar de ser. Ele fala do mesmo jeito, ainda que a realidade não se encaixe, mas lá na frente ela vai se cumprir. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a pregar em 1996, que Deus usou uma pessoa para dizer para mim: eu vou te levar nos quatro cantos da terra. Eu fiquei olhando para a minha realidade dizendo: quem é eu? O blazer que eu usava era da minha mãe, de mulher, só tinha um botão aqui, e eu nem sabia que tinha isso, porque as ombreiras eram dessa altura. Eu parecia o Didi Mocó, só tinha a pontinha dos dedos assim, aquelas ombreiras dessa altura, um botão no meio e a pontinha dos dedos, é? Que arrumação, parecia o Didi Mocó, sorrisal. E Deus falando: eu vou te levar nos quatro cantos da terra. 22 para 23 anos depois, já fui em 29 países do mundo. Mas na hora que falou, eu dei risada por dentro, igual a mãe de Isaac. Dei risada, desconfiei, disse: sabe, essa irmã está doida falando isso para mim. Nunca tinha saído da vila onde eu morava. Agora, Deus dependeu da minha circunstância no momento? Não. Então, quando Deus falar algo para você, você recebe. Não olha para a sua realidade, porque Ele vai abrir os seus olhos para você ver outra realidade. Quando Jacó acorda, André, quando Jacó acorda, aquela experiência que ele teve é tão forte que houve uma mudança na consciência dele. Ele já não está enxergando a desgraça, agora ele está enxergando a glória. Ele está sem o que comer, ele está sem onde morar, ele continua ameaçado, mas ele acorda diferente por causa da experiência e diz: Deus está nesse lugar, daqui o azeite, já vou consagrar essa pedra como altar a Deus. E aqui é o memorial que eu levanto para o Senhor. O que a gente precisa? Cantar todos os hinos da harpa? Não só. O que a gente precisa? Ler a Bíblia 56 vezes? Não só. A gente precisa ter uma experiência com Deus. Porque quando Deus abrir os nossos olhos, a gente vai ver que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Eu estou lhe dizendo, essa pressão que você está vivendo é para você tirar os olhos dela, o foco dela. Porque ainda esta semana, e hoje é terça-feira, antes que essa semana se acabe, Deus vai te dar uma experiência. Eu não sei se Deus vai te visitar em sonho, eu não sei se Deus vai usar alguém, eu não sei se algo vai acontecer, eu não sei, mas uma experiência está batendo a sua porta ainda esta semana, e essa experiência vai fazer você enxergar diferente. O diabo quer que você enxerga só a enfermidade, o diabo quer que você enxerga só a dívida, o diabo quer que você enxerga só o sofrimento, só a perda, só aquele que se foi, e Deus está dizendo: opa, tem um outro lado que você não está vendo, mas eu vou abrir os seus olhos para você ver aquilo que você não está vendo. A Bíblia diz que os anjos de Deus, e eu termino agora, feriram de cegueira, cegou todos os soldados da Síria. E a Geazi agora tem a sua primeira experiência espiritual, e é transformado pela intervenção de Deus. Você está entendendo? Quantos Geazi nós temos aqui? Levante a mão. Tudo isso de Geazi? Outra glória! Deus quer te dar uma experiência com Ele. Deus quer abrir os seus olhos.
Eu não costumo fazer isso, eu não gosto. Sou um pregador tradicional, apesar de não parecer. Apesar da minha indumentária, da minha aparência, eu não ser uma aparência tradicional, mas sou. Eu não gosto de ficar mandando, mas eu vou pedir para você fazer isso. Olha para quem está perto de você, olha nos olhos e diga assim: Deus já abriu seus olhos. É perigoso isso, hein? Porque pode estar acontecendo coisa debaixo do seu nariz e você não está vendo. Você está dizendo que Deus já abriu os olhos. Está dizendo que as escamas vão cair. E você vai ver coisas que você nunca viu. Feche seus olhos, eu quero orar. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Diga para Deus que você não quer mais ficar vendo só o lado ruim da história. Diga para Deus que você não quer ficar mais só vendo as humilhações, o desprezo, a tristeza. Diga que você não quer mais. Você quer ver o outro lado. Que esta é apenas uma parte da realidade. Existe uma realidade invisível, que é um trabalhar de Deus no silêncio. Enquanto você dorme, Deus trabalha. E o Senhor está dizendo: grande livramento. A ameaça do seu adversário é grande. O livramento que eu dou é maior. O médico já disse. O advogado já falou. O patrão já disse também. Mas a última palavra ela vai vir da boca de Deus. Vai haver uma reviravolta. Tudo que foi dito não tem ponto final, tem vírgula. Porque a última palavra é de Deus. O Deus de Eliseu está aqui nessa noite para dizer a você, mesmo que você não esteja vendo, nem sentindo, eu estou contigo. Mesmo que você não esteja percebendo, eu estou contigo. Sou mais do que aqueles que se levantam contra você. Não era para você estar mais aqui. Quantas vezes o seu inimigo quis te arrebatar das minhas mãos, mas eu não permiti. Quantas vezes o seu inimigo pediu para te peneirar como peneiro o trigo, mas eu, o Senhor, roguei ao Pai, intercedi por você. Você sentiu os arranhões ainda, os estilhaços, mas entre trancos e barrancos, cacos e cavacos, você sobreviveu. Teve gente que disse que você não ia resistir, que você não ia sobreviver. Eu estou vindo ao seu encontro por causa do azeite. Onde está o meu azeite? Na parábola das 10 virgens, as prudentes guardam o azeite. As loucas usam o azeite. Quem é prudente sabe que o que é de Deus deve ser guardado para ele. É aí a brecha onde o adversário está trabalhando. Mas o Senhor te diz: te dou uma chance de se consertar comigo. Nunca se arrependa de fazer o que é certo. Se você fizer o que é certo, ainda que aos olhos dos homens seja desvantajoso, eu vou te honrar. E te digo, vai valer a pena você fazer o que é certo. Não aceite a proposta do seu adversário. Não aceite. Faça o que é certo. Hoje
O Senhor está mais uma vez frustrando os planos, as armadilhas, porque o adversário sabe muito bem qual que é o seu ponto fraco, mas o Senhor está frustrando hoje. E aquele seu filho rebelde vai ser mais crente do que você, vai orar mais do que você, vai buscar mais do que você. És vaso precioso para mim, e vai padecer por causa do meu nome. Estou todo arrepiado aqui. Se precisava de um Ananias para pôr a mão na sua cabeça, hoje ele coloca e as escamas caem por terra. A cegueira está caindo por terra. Prepare-se, você vai ver coisas espirituais e o trabalhar de Deus também no mundo físico. Esse emaranhado, esse embaraço vai ser desfeito. O Senhor está dizendo: estou entrando com providência e vou desembaraçar o que você não está desembaraçando. Põe a mão no coração. Deus santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom, Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que te aborrecem, mas é clemente e misericordioso até 1000 gerações daqueles que te amam. Estende a sua mão sobre este povo precioso que está ouvindo a sua palavra aqui nessa noite. Se não fossem preciosos, o Senhor não estaria falando da forma que está falando. Ó Deus, aqueles que estão afastados, aqueles que estão enfraquecidos, esta é a hora da experiência, essa é a hora de trazê-los novamente ao seu altar. Ó Deus, quantos aqui estão sendo perseguidos por algum tipo de Esaú? Quantos aqui estão perdendo as suas forças porque estão perdidos, sem direção? Mas neles existe algo do seu interesse, e o Senhor vai fazer um altar com isso que eles carregam. Essa pouca fé, essa pouca força, não é muito, é pouco. O pouco já é suficiente. Eu vou deixar você falar com Deus 2 minutos. 2 minutos. Do seu jeito. Tem uma guerra dentro de você para ver quem senta nesse trono. Existe uma disputa por espaço. E o adversário está querendo ganhar território. Quanto tempo você tem gastado com Deus? Qual é o espaço que você dá para Ele? Será que é o mesmo espaço que se dá para a internet? Para os negócios, para os prazeres dessa vida? Não, o território tem que ser retomado. As tendas devem ser alargadas. Espírito Santo, talvez esteja sentado uma pessoa nesse trono. Talvez seja alguém que você ama demais. Talvez seja algo que você é muito apegado. E Jesus está lhe dizendo: eu não ando com pessoas apegadas. Deus nunca quis o Isaac de Abraão. Deus só queria libertar Abraão de Isaac. Deus também quer te libertar. Ele está dizendo: tudo que você tem foi eu que eu te dei. Tudo que você tem não é seu, foi eu que te dei. Tudo é tudo. Desde o grão de feijão e arroz aos filhos, a casa, cada moeda que cai no seu bolso. Não é porque você é bom, não. Eu que estou te dando. Administra, porque eu vou voltar. E você vai ter que dar conta de tudo que eu te dou.
Tudo que você tem é meu. E eu, Senhor, lhe digo: dá-me teu coração. Quero ser entronizado como na época em que você era novo convertido. Não quero dividir mais trono com ninguém. Não quero dividir mais espaço com nada. Quero ser soberano absoluto. Assim vou destronar os reis da Síria. Eu tenho visto a sua pressão, a sua preocupação que te tira o sono. Vou arrancar, como se eu tirasse com as minhas próprias mãos. Hoje cai por terra toda cilada, toda armadilha, todo plano, toda arma forjada. Eu estou fazendo cair por terra hoje. Nós te agradecemos, Senhor, e te bendizemos para a glória do seu nome. Amém. O tempo esgotou e eu tenho que ser prudente. Já vou devolver. Posso, pastor, falar do material? Pode? Como eu disse a vocês, eu e minha esposa somos pastores de uma pequena igreja lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Tudo que a gente recebe, a gente põe na obra. Nós procuramos fazer tudo com a maior excelência para Deus ali. Se um dia você for a São Paulo, pode ir lá nos visitar. É pertinho, 65 quilômetros, sentido Rio de Janeiro. Nós procuramos fazer o certo, ainda que demore. Mas tudo que a gente faz certo, ainda que demore, não importa. O que importa é que permanece. Nós não queremos ter uma igreja de flutuantes, de bebezinhos espirituais que querem ser adulados. Não, falamos para tudo. Para pessoas que não precisam seus egos serem massageados. Então a gente está procurando começar as coisas certas. E tudo que a gente faz, a gente investe na obra. Sempre que a gente viaja, nós trazemos material. Ninguém aqui é obrigado a comprar nada. Mas se você puder comprar, nós entendemos que isso é uma sinalização. É um muito obrigado diferente. Não de palavras, mas de atitude. Então, eu tenho ali fora um pouco. É muito pesado, né? Então eu trouxe pouco deste livro. Isso daqui é uma Torá. A palavra Torá quer dizer lei. Aqui dentro estão os 5 primeiros livros da Bíblia: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. E todo o texto que aqui está, de um lado está na língua original hebraica e do outro transliterado para português da forma correta com que é, sem mudanças. 80% dos versículos desses 5 livros estão comentados por um dos maiores rabinos contemporâneos, que já faleceu em 1985. Essa é uma obra antiga, da década de 50. E essa é a obra da Torá mais vendida, traduzida para a língua portuguesa no mundo. Foi traduzido pelo senhor Jairo Friedlin, que é lá de São Paulo, e é uma obra espetacular, magnífica. Se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta de estudar a Bíblia, você precisa ter essa Torá na sua biblioteca. Amém? Lá na saída vai estar minha esposa vendendo material. A gente tem a maquininha de cartão, cai direto na conta da igreja. Você pode comprar, pagar no cartão de crédito, débito. Se não tiver cartão, você pode pagar em euro, libra, pode pagar em real, em dólar. Ok? A gente só não aceita dinheiro da Venezuela
Porque vai precisar de um caminhão para levar, né?